Oi, glória a Deus. Queridos irmãos, Igreja de Deus, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Mas que a igreja hoje está assim, cansada, amém? Glória a Deus. Bora se animar, meus irmãos. Crente animado é diferente. Glória a Deus. Nós estamos na casa do nosso Deus e nós estamos aqui para ouvir Deus falar conosco. Quem veio ouvir Deus falar com você nesta noite? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O pregador não tem nada para oferecer não, mas Jesus tem algo bom para nós nesta noite. Em nome de Jesus, quero louvar a Deus por esta oportunidade nesta noite. Agradecer nosso pastor presidente pela confiança, nosso secretário de missões. Quero louvar a Deus também nesta noite pela vida do irmão Israel, né? Como já foi falado nesta noite, é um obreiro abençoado por Deus e para nós é motivo de alegria poder ter o Senhor aqui conosco, né? Meus queridos, abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, o capítulo é o de número 10. Glória a Deus. Capítulo é o 10, o versículo é o 16. Somente um versículo para a nossa meditação nesta noite, sendo que é um culto de missões e a Igreja de Cristo, ela é uma igreja missionária. Glória a Deus. É por isso que nós temos essa multidão de crente aqui. Nós somos alvo, nós somos fruto de missões. Se estamos aqui nesta noite é porque alguém um dia pregou para nós. E a palavra de Deus entrou em nosso coração e tem permanecido e que é de permanecer até Jesus voltar. O versículo 16 diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles entregarão aos tribunais e açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Eu quero dizer para a igreja do Senhor, somente até esse versículo, a palavra de Deus, nós iremos focar mais no versículo de número 16. A palavra do Senhor, quando Jesus, ele, no seu decorrer do seu ministério, ele fez muitas coisas. Dentre elas, Jesus pregou a palavra de Deus e ele pregava como João Batista pregava no deserto: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Tudo o que Jesus fazia, ele apontava para os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto é que quando as pessoas dizem, tu és bom, ele disse, bom só há um que é Deus. Mas Jesus fez muitos milagres. Quando nós olhamos para o capítulo de número 9 do livro de Mateus, nós encontramos Jesus curando paralíticos em Cafarnaum. Ele chama Mateus para o ministério. Ele cura uma mulher enferma. Ele ressuscita a filha de um chefe da sinagoga. E quando ele chega no capítulo de número 10, a Bíblia diz que ele chama os seus discípulos, né? E deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsar e também para todos os tipos de enfermidade. Jesus Cristo, ele chama os seus discípulos e ele dá autoridade aos seus discípulos para expulsar os demônios, para pregar o evangelho de Cristo e fazer tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E quando ele chega no versículo de número 16, a palavra do Senhor diz que esse versículo, né, o capítulo de número 10,
de Mateus, ele descreve a ocasião em que Jesus, ele escolhe os seus discípulos, os 12 apóstolos, e após chamá-los, deu-lhes autoridade, capacidade, assim para realizar a obra de Deus. O interessante, meus queridos irmãos, é que quando nós chegamos no versículo de número 16, ele não escondeu dos seus discípulos o desafio de estarem agora diante deles, de fazer a obra do Senhor. E ele disse assim: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Louvado seja o nome do Senhor. A prova de que Jesus, ele não escondeu isso dos seus discípulos, porque ele sabia que o desafio era grande. Porque Jesus Cristo, irmãos, apesar dele ser Cristo, encarnado aqui na terra, mas nós vemos que Jesus Cristo, ele não deixava de orar. Por isso que nós não podemos deixar, em momento algum, de estar longe do redil, longe de Cristo. Devemos estar atento e sempre na presença do Deus Todo-Poderoso, porque nós enfrentaremos desafio. E eu quero falar para a igreja de hoje, o cristão em frente ao desafio missionário. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus queridos irmãos, para nós entendermos a respeito do que é missões, do que é fazer missão, do que é ser crente, aleluia, nós vemos muitas pessoas abrir a sua boca e dizer: eu não sou crente porque eu não quero. É mentira. Você não é crente, não é porque você não quer, é porque o Senhor disse assim: não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Você está aqui nesta noite porque você é um escolhido do Senhor. Nós devemos nos alegrarmos como igreja de Deus, porque nós somos escolhidos de Deus para estarmos neste ambiente nesta noite. Aleluia! Nós somos selecionados pelo Espírito Santo para estarmos nesta igreja nesta noite. Aleluia! Nós somos selecionados pelo Espírito Santo como verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. E se Ele procura os verdadeiros adoradores, é porque tem os falsos também no meio. Aleluia! E é por isso que nós estamos aqui nesta noite como verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Pastor, e o que é um verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador é aquele que, quando a leitura da palavra começa, ele já começa a glorificar o nome do Senhor. Ele não espera o pregador abrir a sua boca e dizer: levanta a mão para cima, abre a sua boca nesta noite, porque nós somos tocados pela presença real do Espírito Santo. Quando nós adentramos aqui nesse templo nesta noite, nós chegamos aqui, já fomos recepcionados pelo Espírito Santo. Pastor, por que nós já fomos recepcionados pelo Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Aleluia! Na sua onipresença, quando nós saímos daqui, o Espírito Santo, nós como templo e morada do Espírito Santo, ele vai conosco para onde nós iremos. Aleluia! Mas como também nós temos a certeza que a Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali ele está no meio. Então nós temos a certeza que o Espírito Santo de Deus, ele está no meio desta igreja nesta noite. Aleluia! E o Espírito Santo de Deus nesta noite, ele não veio aqui apenas para olhar para mim e para você. Ele veio aqui para ser adorado, porque ele sabe que aqui tem adorador, porque ele acompanhou você nesta noite para estar nesta igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, quando Jesus Cristo, ele chama os seus discípulos, ele disse: agora eu vos enviarei vocês como ovelha para o meio de lobos.
quais devem ser as atitudes do cristão frente ao grande desafio missionário. O primeiro que nós vamos entender é compreender porque missão é um desafio. Aleluia! Missão é um desafio porque poucos estão dispostos. Em Mateus capítulo de número 9, do versículo 35 ao 38, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo as multidões, teve grande compaixão dela, porque andavam cansados, desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a colheita. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja de Cristo, nós estamos vivendo grandes desafios. A igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos parar. É tempo de nós continuarmos adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É tempo de nós dizermos e abrirmos as nossas bocas aos quatro cantos da cidade de Joselândia, dizendo: Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai voltar. E esta igreja que está aqui nesta noite, ela vai ser arrebatada para morar com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Poucos são os ceifeiros, aleluia, mas a seara é grande. Mas se eu me unir com você, você se unir comigo, e nós se unirmos com o nosso pastor presidente, nós veremos a diferença. Daqui uns dias nós não estamos contando derrota, daqui um dia nós estamos contando vitória, porque maior é o que está conosco do que quem está no mundo. O leão da tribo de Judá, ele está conosco. Só quem acredita nesta noite, dá um glória para Deus nesta noite. Aleluia, aleluia. Compreender porque missão é um desafio por causa das atuações malignas. Em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo 12: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aleluia. Satanás sabe que está perto. Aleluia. E essa igreja, porque nós estamos pregando, apesar de nós não sabermos o dia e nem a hora que virá o Filho do Homem, mas a qualquer momento esse céu vai ser rasgado por Jesus de Nazaré. A trombeta vai soar. Aleluia. Assim como o véu do templo foi rasgado no dia que Jesus deu o último brado na cruz do Calvário, dizendo: Pai, eis que tudo está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Assim também este céu vai ser rasgado quando a trombeta tocar. O Espírito Santo de Deus que está conosco aqui, preparar toda esta igreja, nós veremos o soar da trombeta de Deus. Aleluia. Mas a Bíblia diz também no livro de João, capítulo 10 e o versículo 10. Aleluia. O ladrão não veio senão roubar e matar e a destruir. Este é o papel de Satanás. E nesses últimos dias que nós estamos vivendo, igreja de Deus, Satanás, ele tem tentado de todas as formas. Eu falava hoje da escola dominical a respeito do crente e a mentira, né, pastor? O crente e a mentira. Mas nós estamos vivendo desafios, nós estamos vivendo coisas terríveis. Igreja de Deus, Satanás, ele não fica aí parado esperando apenas eu vou ver o que vai acontecer, mas Satanás, ele fica tramando o que ele vai fazer, e principalmente quais são os ataques. Não é o ataque no mundo, o principal alvo de Satanás é a igreja do Senhor. Nós podemos ver nesses últimos dias a frieza espiritual no meio das igrejas, pessoas que estão deixando de se congregar,
dizendo, não, eu estou em casa, tá bom demais, eu boto aqui o Sila Malafaia, eu boto aqui o homem do chapéu, eu boto qualquer outro aqui que venha contar heresias aqui para mim, e tá bom demais. Não precisa para mim ser crente ou ir na igreja, mas eu quero te dizer nesta noite, igreja do Senhor que aqui está, aleluia, a Bíblia diz que Jesus disse assim, congregai, congregai, povo meu, aleluia, nós não podemos estar aqui, nós temos que estar dentro da igreja, adorando o Rei dos Reis, comendo do maná do céu que desce direto do trono sagrado. Nós temos que nos saciar da fonte da água viva, nós não podemos beber em cisterna, porque aqui tem água limpa vindo do céu. Eita glória, aleluia. Se você veio nesta noite como adorador, então eu te convido nesta noite a levanta a mão para o céu, levanta a mão para o céu, adora o nome do Senhor. Agora eu vou pedir, porque o Espírito Santo de Deus que está sobre mim nesta noite, ele convida você para adorar, é somente adorar nesta noite, porque enquanto você adora, as portas do inferno estão sendo destruídas. Adore o nome do Senhor. A igreja do Senhor, ela passa por desafio. Não é fácil ser crente, aleluia. Todo dia nós temos que matar um leão, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos, igreja de Deus, nós precisamos interessar-se por missões, aleluia. Nós temos isso no livro de Jonas, no capítulo de número 1, do versículo 1 ao 17. Jonas, ele não se interessou e sofreu as consequências, aleluia. Quando nós falamos de missões, nós estamos dizendo, eu vou levantar a igreja do Senhor para pregar a palavra de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele não se interessou, mas sofreu as consequências. Mas Neemias mostrou interessado. Quando chegaram, disseram para ele, olha, os muros de Jerusalém. Ele disse, como está Jerusalém? Disseram para ele, está destruída, os muros estão caídos. Ele não pensou duas vezes, ele pediu ali o seu chefe, aleluia, o rei. Ele disse, eu preciso ir a Jerusalém, porque ali eu preciso fazer uma obra, aleluia. E enquanto ele estava fazendo a obra de Deus, chegaram homens e disseram, não vai dar certo, aleluia. Tempo tem isso, vai dizer assim, não vai dar certo. Mas enquanto dizer para você, mulher do ciclo de oração, não vai dar certo, tu diz assim, maior é o Deus que está comigo. Quando disser assim, jovem, não vai dar certo, diz assim, vai dar certo, porque eu já venci, o meu Deus é vencedor, aleluia. Eu não sirvo um Deus derrotado, eu sirvo um Deus que morreu, mas que ao terceiro dia, ele levantou daquela túmula e disse, me dado todo o poder no céu e na terra, aleluia. Ele tem poder, ele é o todo-poderoso. A igreja de Joselândia, ela não serve um Deus derrotado, mas ela serve um Deus que é dono do ouro e da prata, é um Deus que é o leão da tribo de Judá, aleluia. Ele não está ao nosso derredor, mas ele está ao nosso redor, ele está conosco. Só quem sente a presença dele nesta noite, oh glória. E então, quando o muro já estava a meia parede, disseram, desce daí. Eles disseram, não, estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar, aleluia. Chegou o tempo, igreja do Senhor, de nós não darmos mais confiança para quem quer conversar abobrinha. Chegou o tempo, o que é que tu tem para mim? Tem palavra de Deus? Tem. Então vem para cá que eu estou aqui. Tem fuxico? Bota para lá, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de despertarmos do sono, é tempo de vivermos algo novo, movido pelo Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Chegou algo novo para você nesta noite, é a palavra da verdade, é a palavra que edifica, é a palavra que transforma pelo poder do Espírito Santo. Oh, aleluia. Só para nós encerrarmos nesta noite, aleluia. O cristão frente
ao desafio missionário. Tem uma visão missionária também. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Desafio missionário, louvado seja o nome do Senhor. O cristão frente ao desafio missionário. O terceiro item diz, tem uma visão emergencial da obra missionária. Missões é algo urgente. Jesus falou aos seus discípulos sobre a urgência, no capítulo de número 4, do versículo 31 ao 35. Entretanto, aos seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer, que vos não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhes porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus Cristo, ele estava ali à beira daquele poço, falando com aquela mulher desprezada pela sociedade, mas quando ele chega ali, ele pede para ela de beber. Ela diz: como és tu? Como tu tem coragem? Tu sendo judeu, tu vem a mim, eu sou samaritana, e tu vem a mim me pediu de beber. Ele disse: dá-me de beber. Aleluia. Ele disse: se tu conhecesse quem está te pedindo de beber, eu te daria da água da vida. Aleluia. Jesus conta a história daquela mulher, e a partir daquele momento ela não vai fazer outra coisa a não ser entrar na cidade. Agora, uma mulher desprezível pela sociedade, ela ia meio-dia buscar água, porque ela não podia encontrar outras pessoas, porque ela era julgada. Mas quando nós temos um encontro real com Jesus, a nossa história muda, ela muda para melhor. Aleluia. Agora ela é impulsionada pelo Senhor, pela palavra que ela ouviu. Ela entra no meio da cidade e ela começa a dizer: vem ver, venha e veja, porque agora eu vi um profeta de Deus, porque ele contou toda a minha história, ele contou toda a minha vida. E quando aquela multidão chegou ali, aleluia, então eles chegaram ali, ouviram a palavra do Senhor, e muitos deles aceitaram Jesus como Salvador. Aleluia. É tempo de divulgar o Evangelho de Cristo, é tempo de nós divulgarmos o Evangelho de Cristo. Eu estava dizendo para o nosso pastor: amanhã nós vamos montar um paredão de som, e quando nós montar o paredão de som, nós iremos convocar toda a cidade, toda a congregação, toda a igreja de Joselândia. Nós vamos fazer um impacto no meio desta cidade. Nós vamos proclamar para Joselândia, dizendo que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Aleluia. Só quem concorda com isso, levanta a mão para o céu. Juventude do Senhor, te prepara, porque tem algo novo para vocês. Tem algo novo vindo do céu. É tempo de tirar, é tempo de passar, é tempo de voltar, é tempo de andar no caminho certo, porque o momento do Senhor está chegando. Eis que a palavra do Senhor agora é para vocês. Segura o que Deus tem para dizer para você. É tempo de sair da caverna, porque Cristo vai voltar e Ele conta com vocês. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Visão missionária. A igreja do Senhor precisa estar disposta. Ramande cantaramachuriandahas. Ramanyande ramachuriandahas. Ai cantaramachuriahamas. De cantaramachuriandahas. Assim diz o Senhor nesta noite. Pastor Francisco Viana, a tua vinda para Joselândia foi planejada pelos céus, e eis que eu te trouxe para esta cidade, porque algo novo eu irei fazer através da tua vida, e este povo irá entender o mistério que eu tenho com esta igreja, porque eu vi o teu clamor, eu vi a tua vida, e eu te digo nesta noite: Randa cantarama shuriandahas. É tempo de viver algo novo. É tempo de viver algo novo. Porque
eu estou à frente do exército, assim diz o Senhor nesta noite. Então te prepara para ver algo novo, te prepara para ver algo novo, te prepara. Quem não é batizado com o Espírito Santo, se prepare para ser batizado com o Espírito Santo. Quem era batizado que não acendeu mais a chama, então te prepara. Obreiros do Senhor, levante a mão para o céu nesta noite, porque Deus tem um mistério com essa igreja. Então eu vou dar um minuto para você adorar. O momento agora é para você adorar, porque enquanto você adorar, as correntes vão cair, as potestades do inferno vão cair. Aleluia. Não tem espírito de macumbaria, não tem espírito de bruxaria, não tem espírito de disse-me-disse. Chegou o tempo de algo novo, chegou o tempo de... Só quem quer, levanta a mão pro céu, e dá um glória. O Espírito de Deus está sobre você. O cristão, frente ao desafio missionário, tem desafio, mas não é no meio dos desafios que nós vamos desistir. É no meio do desafio que nós vamos cantar o hino da vitória, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém.